Adelante, podemos comenzar. Le escuchamos. Certo, professor. Boa tarde, primeiramente. Nós vamos explicar sobre os mecanismos encefálicos do comportamento e da motivação, o sistema límbico e o hipotálamo. Pode passar, por favor, Nani. Então, aí. Dentro desse tema, a gente vai ver os sistemas ativadores e impulsores do encéfalo, o controle neurohormonal da atividade encefálica, o sistema límbico, anatomia funcional e posição chave do hipotálamo, funções vegetativas e endócrinas do hipotálamo, funções condutuais do hipotálamo, estruturas límbicas, perdão, funções de recompensa e castigo e o sistema límbico e funções específicas de outros componentes do sistema límbico. Passa, por favor, Nani. Bom, de forma introdutória, o sistema límbico e o hipotálamo são o centro de controle das emoções do nosso corpo. O que significa que eles são responsáveis pelas nossas emoções, como a fome, a raiva, o medo, e eles que de formas diferentes comandam essas reações. Como, por exemplo, se eu estou andando na rua e o professor já deu esse exemplo em sala, e vem um cachorro correndo na nossa direção. Quase que instantaneamente, o nosso coração vai acelerar, a gente vai sentir medo, vai se preparar para correr ou para se defender de alguma forma, e é o sistema límbico e o hipotálamo que trabalham juntos para a gente poder reagir dessa forma. E o sistema límbico é tão crucial que o livro cita ele como cérebro emocional do nosso corpo. Pode passar, por favor. Né? Introduzindo a parte dos sistemas ativadores, vou começar com uma pergunta, que é se a gente já parou para pensar o que que nos mantém acordados e atentos, o que que nos mantém despertos. Pensando no cérebro como um carro que precisa da partida. Então, o cérebro precisa de um motor para ele funcionar, de algo que sinalize para que a gente esteja consciente. E sem esse motor, a gente não teria consciência, então a gente estaria em estado de coma. Pode passar, por favor, né? Os sistemas ativadores e impulsores do encéfalo são esse motor do nosso cérebro. E esse motor é um conjunto de neurônios que está localizado na base do cérebro, no tronco encefálico, que forma a formação reticular. É como se a nossa consciência, a nossa capacidade de pensar, como eu já falei, estivesse dependendo desse motor, desse gerador de energia. Então, pelo fato da nossa consciência depender dele, ele precisa de um sistema, ele é esse sistema, né, que vai ativar a nossa consciência e o nosso estado de reação. Se esse gerador para de funcionar, seja por causa de um tumor, como é um exemplo citado no livro, um coágulo ou algo que comprima, a pessoa pode entrar em estado de coma. É como se a luz do cérebro se apagasse. E esse sistema, ele nos mantém alerta de duas formas diferentes. Através de estímulo direto de neurônios, como, por exemplo, quando a gente está no escuro e do nada se acendem luzes bem claras. Então, a gente se... Tudo bem com o slide aí? Então, a gente tem que se acostumar rapidamente. Esses estímulos diretos são mais rápidos. Ou a segunda forma é liberando substâncias químicas, que vão ativar o cérebro de maneira mais gradual, mas que vai ter uma duração maior. Pode mudar a página, por favor. O controle da atividade cerebral mediante a sinais excitadores. O cérebro tem uma área excitadora que é como se fosse o nosso interruptor de ligar, como o interruptor de uma luz mesmo. E esse interruptor está sendo demonstrado aí na imagem, a área excitadora, é a área de cima, acima do quinto par cranial, isso. Essa área reticular excitadora,
Ela funciona como esse interruptor que envia essa mensagem para o nosso cérebro ficar ligado, ficar atento, especialmente para o córtex. Então, ele envia essa mensagem para todo o cérebro para ele ficar atento. Pode passar, por favor. Essa área facilitadora, ela está localizada na protuberância e no mesencéfalo, e ela é muito eficiente e ela manda sinais, ela faz duas coisas, né? Manda sinais de duas formas, para baixo e para cima. Para cima, ela manda mensagem para o córtex via tálamo, para nos manter acordados. E para baixo, ela manda sinais para a medula espinhal para manter o nosso tônus muscular, que é o que nos mantém de pé. E para enviar esses sinais, ela utiliza dois tipos de mensageiros. Os mensageiros rápidos, como por exemplo a acetilcolina, que é para um alerta instantâneo, e os mensageiros lentos, que é para uma ativação prolongada, que nos mantém acordados durante todo o dia, por exemplo. Pode passar. E como que acontece a ativação dessa área excitadora? A gente sabe que a área é o que nos mantém acordado, mas como que ela se ativa? O que que aperta esse interruptor de ligar? O que faz esse interruptor ligar são os sinais sensoriais, são estímulos que a gente recebe do mundo exterior, como a dor, o tato, uma luz forte, um barulho alto. Que esses estímulos sensoriais vão chegar ao tronco encefálico e ativar a área excitadora. Por isso que eu falei da questão da luz e por isso que a gente toma um susto, por exemplo, e se acorda rapidamente. Aí, se o cérebro, lá na imagem a gente viu a zona excitadora acima do quinto par cranial, que é o nervo trigêmino. Se o cérebro for cortado, por exemplo, acima da entrada desse nervo, que traz sensações para o rosto, o sistema vai perder sua fonte principal de ativação. E isso também pode causar um coma. Pode passar, por favor. O bucle que mantém a nossa mente esperta, o círculo que mantém a nossa mente desperta. Lendo sobre isso, eu vi uma definição que é o nosso cérebro cria ciclos de feedback. Então, ao mesmo tempo que ele manda um sinal, a área excitadora no tronco manda um sinal de ida para o córtex, para ele ficar alerta, o córtex manda um sinal de volta para a área excitadora, tipo, agradecendo e falando assim, continua mandando para ela continuar mandando informação. Então é um círculo. A área excitadora vai mandar um sinal para o córtex ficar alerta e o córtex vai mandar um sinal para a área excitadora para ela continuar mandando essa informação. Esse é um ciclo que se autoalimenta. É um bucle de retroalimentação positiva. Então ele se autoalimenta. É como se o cérebro dissesse que está prestando atenção e quer prestar ainda mais atenção. Pode passar, por favor. E a gente tem o tálamo como centro de distribuição. O tálamo, ele é um centro de distribuição inteligente. Não é só como se ele conectasse as coisas. Ele é uma estação de transmissão e retransmissão. Quase todas as informações sensoriais do tálamo, quase todas as informações sensoriais do nosso corpo, visão, audição, tato, passam pelo tálamo antes de chegar ao córtex. E o circuito de reverberação tálamo-cortical é como se fosse uma conversa. É uma conversa entre o tálamo e o córtex. E é considerado uma possível base para explicar a memória a longo prazo, que é baseada no ciclo de repetição, né? No bucle que o circuito pela repetição ajuda a fixar a informação e a memória de longo prazo. O tálamo também ajuda a filtrar o que é importante. Pode passar, por favor. Da mesma forma que a gente tem um interruptor de ligar, a gente tem um interruptor de desligar. Da mesma forma que a gente tem a área excitadora reticular, a gente tem a área inibidora reticular. Novamente, a gente tem a imagem, que é a mesma de antes, retirada do livro. Não, volta, por favor.
essa imagem à esquerda, que ela representa aí, como eu já tinha dito, a área excitadora, aí tem o quinto par cranial, e a área inibidora. A área inibidora está localizada no bulbo e sua função é acalmar ou inibir a área excitadora que está acima dela. Isso acontece liberando serotonina, que nesse contexto vai trazer um efeito calmante para inibir a área excitadora de mandar muitas informações. Principalmente, esse sistema é muito importante para poder iniciar o sono, por exemplo, para terminar um estado de alerta, quando já se acalmou, o cachorro não ia pegar você, ele estava correndo atrás da moto que estava passando do seu lado. Então, essa área inibidora vai mandar esse sinal para o cérebro para poder terminar esse estado de alerta. E também ajuda a proteger o cérebro de uma atividade excessiva, como, por exemplo, uma convulsão. E a. Pode passar, Dani, por favor. A Júlia vai explicar um pouquinho agora do controle neurohormonal da atividade cefálica. Bom, como a Ingrid já falou, são partes muito complementares, tanto o que ela diz quanto o capítulo que eu peguei do livro de Guyton. Então, quando a gente está falando do controle neurohormonal na atividade encefálica, assim como a Ingrid já deixou muito bem colocado, fica até difícil não ser repetitiva sobre, mas a gente está falando sobre a junção desses dois sistemas, o sistema nervoso, que vai estar composto pelo sistema nervoso central e que vai estar composto pela encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que vai ter os nervos e os gânglios nervosos. E o sistema endócrino, que é a maior diferença entre as outras transmissões que a gente já estudou. Então, quando a gente fala do sistema neurohormonal, a gente está falando de ações a longo prazo. A gente costuma falar muito do sistema nervoso, que ele funciona em grande parte como um interruptor, porque as transmissões são muito rápidas. Elas são, assim, instantâneas. Mas agora, quando a gente fala do sistema neurohormonal, Nani, se você puder passar, por favor, o slide. Nani? Isso. Quando a gente está falando do sistema neurohormonal, a gente está falando realmente dessa junção que envolve o sistema endócrino. Então, vai ser um meio alternativo de controle cerebral. Ele vai ser, além das neurônias diretas, vai ser também tipo uma forma de regular e processar. Porque quando a gente está falando desse sistema, como a Ingrid deixou muito claro, tentando não ser tão repetitivo de novo, mas esse sistema todo ele está envolto para que a gente possa receber estímulos, tanto externos quanto internos, do nosso próprio corpo, quanto o que a gente vê, o que a gente escuta, e a gente possa processar ele para conseguir reagir e ter todas as reações químicas, realmente é a parte química do nosso próprio cérebro. E nessa parte muito específica, Guyton ele fala muito mais sobre uma parte que eu particularmente apelidei de produção independente, gente. Por quê? Quando o Guyton cita esses sistemas principais de neurohormonas, ele vai citar no começo três, que eu gostaria que, Nani, por favor, se você puder passar o slide. Ele cita três, eu espero que vocês consigam enxergar. E primeiro ele fala do sistema de noradrenalina, e aí tem esse centro, que é o centro ativo que a Ingrid citou, que se chama locus, e ele é a parte que realmente produz a noradrenalina. Então ele vai ser uma parte excitadora do cérebro, e ele se espalha por realmente tudo, todo o sistema, não tem uma parte que ela não chega. Outro sistema que ele também cita é a dopamina, que vai ser tanto um inibidor quanto um excitador. Ele vai poder funcionar dessas duas formas, que vai depender da região onde ele vai ser ativado. E o sistema de serotonina, que por mais que a gente pense que não, ou pelo menos era um conceito que eu tinha, que ele seria um excitador, na verdade a serotonina ele é um inibidor. E se vocês olharem essa imagem, ela é muito legal, mas eu comentei até com o professor hoje na aula, que ela chega a ser um pouquinho humilhante do Guyton, porque ele basicamente fala que a diferença entre a gente e um rato é que a gente tem 4 sistemas principais e um rato tem 3. Nani, por favor, se você puder passar a próxima imagem. Essa é do cérebro de um rato, de como que se espalham as neurohormonas no cérebro de um rato, e essa é a forma como a Ingrid mostrou, só que a parte mais ampliada, né, de como realmente funciona
no controle humano, e agora eu quero falar um pouco mais sobre cada uma dessas neurohormonas com essa imagem. A primeira imagem que ele traz é a substância negra, que é responsável pela dopamina, e que ele vai agir, né, ele vai estar na parte superior do mesencéfalo, e ele vai inibir ou excitar, dependendo da região, como eu já disse. E ele é responsável por produzir e transportar a dopamina. E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente recentemente estudou esse assunto, tanto do sistema nervoso quanto do sistema endócrino. E quando a gente está falando da substância negra e da dopamina, a gente fala de uma doença muito famosa que é o Parkinson. O Parkinson é o deterioramento dessa neurônia, né, da substância negra. E a dopamina em si, que é a neurohormona, que é o tema do nosso trabalho, ela não tem a ver com a causa do Parkinson, mas ela é responsável pela sintomatologia. Então, quando a gente fala da falta dos tremores, a fraqueza muscular, fraqueza na fala, esses sintomas que a gente conhece do Parkinson, eles são responsáveis pela falta de dopamina, porque a dopamina é um excitador muito importante no nosso corpo. O segundo sistema que ele cita no cérebro humano, que é o diferencial, é o sistema de neurônios gigantocelulares de formação reticular, que é a acetilcolina, que é o que diferencia o nosso cérebro do cérebro de um rato para o Guyton nesse momento. Ele é muito importante, como a Ingrid já citou, porque a acetilcolina é uma ação muito rápida. E ela é uma ação que está responsável por diversas coisas no nosso cérebro, como o fator de manter o acordar, esse despertar, tirar o nosso corpo do estado de repouso, de sono, para o estado de alerta. E a acetilcolina também é responsável por coisas como a nossa concentração. Então, ele é uma neurohormona muito importante. Aí, quando a gente fala do lóculo cerebral, que a gente fala da norepinefrina, que a gente vai estar falando sobre... Ela vai ser uma junção da ponte do mesencéfalo, que dá para ver certinho, porque essa imagem é muito interessante, porque as flechas também indicam os sentidos. E ele vai ser um excitador. E pelo fato dele ser um excitador, ele acaba também, por algumas vezes, sendo um inibidor, porque ele acaba inibindo a atividade de algumas neurônios. E o último sistema que ele cita ali é o núcleo de Raff, que é o responsável pela serotonina. E a serotonina, ela tem duas vias principais. Ele vai ter uma que vai para o cérebro alto, que vai ser o diencéfalo e o córtex cerebral, e essa é a parte que é responsável por induzir o sono, vai ser a parte inibitória. E ele tem uma parte que vai para baixo, para o baixo cérebro, que vai para a medula espinal. E ele é um neurohormônio responsável por suprimir a dor. Então, assim, eu acho que fica bem prático de entender como as neurohormônias estão, esses 4 sistemas principais, estão ligados com reações principais, assim, do nosso corpo e por que elas foram citadas nesse momento. E uma parte muito interessante também é que todas essas hormônios, agora que a gente está, né, nessa parte do sistema endócrino, ele é uma parte que o Guyton sempre cita, e eu acredito que todo mundo se identificou com isso quando a gente pegou o livro para desenvolver o trabalho, mas é que tudo que a gente vai ler lá no livro, por exemplo, essa parte que fala da serotonina, fala tipo assim, ela é responsável no sono, no estado de inibir a atividade do cérebro para entrar em estado de descanso, mas isso só vai ser tratado no capítulo 60. É uma coisa que sempre fica sendo jogada. Então, acredito que é isso, né? Ele pode passar para o próximo. Y de hecho, este tiene demasiada conexión con el grupo siguiente de la otra semana. Yes. Bom, Interesante. posso continuar? Adelante, Marcelo. Eu vou falar um pouco da visão geral desse sistema límbico e da anatomia. Então, é um conjunto de estruturas ao redor do corpo caloso e do diencéfalo. Como já comentaram algumas funções deles, as funções são através da emoção, da memória, motivação e conduta. Pode passar, né? E agora eu vou falar cada um deles, né? A parte da circunvalação cingulada, ela está localizada na parte superior do corpo caloso. Valeu, não, que está mostrando. Sua principal função integra emoções, como atenção à aprendizagem e tomada de decisões.
Também tem conexões com o tálamo e o neocórtex. E os neurotransmissores que são liberados nessas conexões são o glutamato e o GABA. A próxima é o hipocampo. Mostra lá. Fica no lobo temporal medial, mais embaixo. Sua principal função é a conversão da memória de curto prazo em uma memória de largo prazo e orientação espacial também. Suas conexões são com o hipotálamo, com o córtex cingulado e com a amígdala. E os neurotransmissores chaves que são liberados nessa parte das conexões é a acetilcolina, glutamato e o GABA também. O próximo seria o hipotálamo. Isso aí. Sua localização fica na base do encéfalo e forma o piso do terceiro ventrículo. Sua função principal é o controle vegetativo e endócrino do corpo. Também ele regula a temperatura, a fome, a sede, o sono, o desejo sexual e a secreção também de hormônios. E suas conexões são com o hipocampo, com a amígdala, com a área septal, tronco encefálico e hipófise. E os neurotransmissores e hormônios que são liberados nessas conexões são a dopamina, noradrenalina, serotonina, o TRH, CRH, a ocitocina e a vasopressina também. O próximo que eu vou citar é o tálamo. Isso. Localizado na parte dorsal do encéfalo e em cima do hipotálamo. E ele tem função, o centro de transmissão sensorial e emocional do corpo. E ele tem os núcleos anterior, que é o hipocampo e o cíngulo, o dórso medial, que trabalha com emoção, memória afetiva. E os neurotransmissores que são liberados é o glutamato e o GABA. O próximo é a amígdala, que a sua localização fica no polo temporal medial diante do hipotálamo, o hipocampo, desculpe. Sua principal função é o processamento de emoções, no caso, medo, agressividade e o prazer. E suas conexões são com o hipocampo, o hipotálamo, perdão, hipocampo, verdade, e a corteza pré-frontal. E os neurotransmissores que são liberados é a noradrenalina, dopamina, a GABA e o glutamato. E o próximo e o último seria a área septal, que tem a localização entre o hipotálamo e o corpo caloso, na parte anterior aí. Sua função é sensação de recompensa, prazer e modulação da agressividade. E as conexões são com o hipocampo, o hipotálamo e a amígdala. E os neurotransmissores seriam a acetilcolina e a dopamina. Pode passar, né? Então, como eu comentei aqui já, por alto, a localização do hipotálamo fica na base do encéfalo, que ele forma o piso do terceiro ventrículo, e tem o papel de conectar o sistema límbico com o corpo, integrando essas emoções com respostas vegetativas e condutais. Suas funções, como já falei, regulação da fome, da sede, da temperatura, tem o controle do sistema nervoso central, ou autônomo, desculpe, que é frequência cardíaca, PA, sudoração, e a comunicação dele, como já falei, com a hipófise, que trabalha com a parte do neuroendócrino. Passou. Aqui, no Guyton, ele comenta essas 3 vias principais. Eu comentei um monte de conexões que ele tem, mas no Guyton ele fala essas 3, que seria a parte do hipotálamo com a área do córtex. Acho que teve um erro aí nesse slide. E é a resposta vegetativa. Também tem a parte endócrina, que é o hipotálamo, com a hipófise, que ele atua com essa parte endócrina, que é o estresse e o cortisol. E tem essa via que ela descende aí para o sistema, pela medula, que é o hipotálamo, tronco encefálico e medula, que ele vai atuar no sistema nervoso autônomo. Pode passar, né?
E aí a próxima. Sobre o que o Marcel estava comentando, sobre as funções vegetativas e endócrinas do hipotálamo. Apesar de ser muito pequeno, o hipotálamo ele tem uma função muito grande, né, no nosso sistema, principalmente nesse controle de algumas funções vegetativas e endócrinas. Então, antes de mais nada, eu vou colocar essa imagem, mas o próprio Guyton coloca ali um aviso para a gente tomar cuidado quando for fazer o estudo, né, dessa parte posterior, anterior dos núcleos, porque ainda não se sabe exatamente se realmente essas funções, essas secreções, elas acontecem, né, nesses exatos núcleos que estão ali aparecendo nas imagens, ou se são resultado de algumas fibras que passam por ali, e daí, enfim, vão ocorrendo as funções, né, os controles. Então, a gente pode ver ali que tem o núcleo dorsomedial, paraventricular, o preóptico medial, o preóptico posterior, o núcleo, os núcleos. Me parece que sale entrecortado o solo a mí. Que realmente acontecem exatamente nesses núcleos. Pode passar, Nani. Nani? Então, os neurotransmissores e as vias de comunicação. Ali, a maior... O que o Guyton fala ali, como a Julia comentou, tem muito de a gente vai estudar isso no próximo capítulo ou no capítulo anterior. Então, eu vou falar o que ele cita nesse capítulo mesmo que a gente estava estudando. Então, a primeira parte é da regulação cardiovascular. Aqui ele fala que a estimulação ela ocorre no hipotálamo lateral e posterior, mas como eu disse, pode ser que não seja exatamente nesse local. Então, nessa parte, ela é responsável pela pressão arterial e a frequência cardíaca mais elevadas, né? E na área pré-óptica é o contrário. Então, são um pouquinho mais... faz o reverse, né? Também tem a regulação de temperatura corporal, como o Marcelo também tinha dito anteriormente, que acontece na área pré-óptica. Sobre a regulação da água corporal, o hipotálamo ele faz 2 procedimentos. Então, a originação da sensação de sede e da secreção de água pela urina. Então, na parte de sede, tem uma zona específica que tem esse nome de centro de sede, que ele recebe um sinal para que nós possamos ingerir água. Então, quando acontece de os nossos eletrolitos estarem muito concentrados, é enviado um sinal para que a gente faça a ingestão de água e ele volte à normalidade. Ao contrário, na parte da secreção, tem também a vasopressina, que atua como a hormona antidiurética, que faz com que seja expelido a água para que os níveis também eletrolíticos possam voltar à normalidade. Então, o próximo é da regulação da contrabilidade uterina e da expulsão de leite pelas mamas. Então, a parte responsável, a hormona responsável é a ocitocina. Então, no final da gestação, é liberado uma maior quantidade de ocitocina para fazer a contração uterina e facilitar a expulsão do bebê. E isso também acontece com a parte de amamentação. Então, também através da sucção do bebê no nosso peito, então, é enviado um sinal também para o hipotálamo, que começa a produzir um pouco mais
de ocitocina e faz a contração dos condutílios mamários, que ajudam na expulsão de leite. Pode ir a próxima pessoa. Yo voy a hablar sobre las funciones conductuales del hipotálamo y estructuras límbicas relacionadas. El hipotálamo no solo controla funciones automáticas del cuerpo, como la temperatura, el hambre, la sed, el sueño y las hormonas, sino que también influye profundamente en el comportamiento y en las emociones. Quando se estimula ou lesiona, o comportamento do ser humano cambia de forma muito clara. Cada zona do hipotálamo está relacionada com respostas emocionais ou instintivas específicas. Eu vou falar sobre os efeitos ocasionados por la estimulação do hipotálamo, que são quatro partes. A estimulação do hipotálamo, a atividade geral do corpo, haciendo que estés mais desperto e ativo. Se a estimulação é muito intensa, pode produzir reações de luta. Em resumo, esta zona está relacionada com o hambre, a sede e o estado de alerta ou ataque. A segunda é a estimulação da região ventromedial, que provoca efeitos opostos a los del hipotálamo lateral. Causa uma sensação de saciedade, diminui o apetite e reduz a agressividade, generando tranquilidade e relaxação. E a função é regular a saciedade e a calma. A terceira é a estimulação da zona de los núcleos periventriculares e está associada com o medo e o castigo. Quando se estimula, mostra reações de temor e defesa. Sua função é generar respostas de medo, defesa ou castigo. Interior. Algumas partes do hipotálamo, especialmente as porções anteriores e posteriores, participam na expressão do comportamento sexual. Pode passar, Nani. Lesiones del hipotálamo. Las lesiones laterales perdem as ganas de comer e beber. E as lesões ventromediales produzem o efeito contrário. Aumento excessivo do apetite, ingesta compulsiva e condutas agressivas ou hiperativas. Isso demonstra que as diferentes regiões do hipotálamo têm funções opostas e devem manter-se em equilíbrio. Pode passar 2 slides, Nani. Pode passar mais um. E aqui está um resumo didático para entender mais facilmente. A região do hipotálamo lateral tem como função principal hambre, sede e alerta. Ao estimular-se, aumenta o hambre, a atividade e a agressividade. Ao lesionar-se, falta de apetite. A região do hipotálamo ventromedial tem como função principal saciedade e calma. Ao estimular-se, diminui o apetite e a agressividade, e ao lesionar-se, comer e beber em excesso, irritabilidade. Na região periventricular, tem como função principal medo e castigo. Ao estimular-se, provoca temor e defesa, e ao lesionar-se, diminui as reações de medo. E lá, a região do hipotálamo anterior-posterior tem como função principal conduta sexual.
Ao estimular-se, aumenta o impulso sexual e ao lesionar-se, diminui a libido. Pode passar. Olá, agora eu vou falar sobre las funciones de recompensa y castigo del sistema límbico. Bueno, el sistema límbico es un conjunto de estruturas cerebrales ubicadas principalmente en la porción medial del encéfalo, que desempenham um papel fundamental em el comportamento, las emociones, la memoria y la motivación. Entre sus funciones más importantes se encuentran los mecanismos de recompensa y castigo, que regulan gran parte de la conduta humana y animal. Em general, el cérebro solo analisa estímulos, sino que também les asigna um valor emocional. Esto significa que puede asociar ciertas acciones o experiencias con placer, la recompensa, o con el desagrado, que sería el castigo. Estas asociaciones son esenciales para la supervivencia, el aprendizaje, la toma de decisiones y el comportamiento adaptativo. Puede pasar. Bueno, el sistema de recompensa está formado por várias estruturas do sistema límbico, principalmente a área septal e o núcleo accumbens, faz parte do corpo estriado ventral, que sua função é a ativação intensa quando se estimulam zonas placentárias. E a área ventral, também tegmental, e substância negra, que liberam dopamina hacia o núcleo accumbens e a corteza pré-frontal, generando sensações de placer. E o hipotálamo lateral também participa na sensação de recompensa. Bueno, quando essas áreas se ativam, o cérebro libera neurotransmissores, especialmente a dopamina, que produzem sensações placentárias, reforçando a conduta que elas originou, e esse mecanismo explica por que repetimos comportamentos que resultam agradáveis ou beneficiosos. Alguns exemplos fisiológicos de recompensa são a alimentação, as condutas reprodutivas e o aprendizagem basado em reforço positivo. Pode passar. Agora eu vou falar sobre o sistema de castigo, que se localiza principalmente em el hipotálamo medial e posterior, a amígdala e regiões do tálamo e tronco encefálico relacionados com o dolor emocional. Bueno, la activación de estas zonas genera sensaciones de miedo, malestar, ansiedad o dolor emocional, lo que inhibe conductas prejudiciales o peligrosas. Esse sistema é crucial para evitar comportamentos que podem pôr em risco a vida ou causar dano. Exemplos fisiológicos de castigo são, como exemplo, evitar alimentos dañinos traz uma experiência negativa, inibição do comportamento frente a estímulos amenizantes e aprendizagem por reforço negativo. Pode passar. A integração e função adaptativa. A interação entre os sistemas de recompensa e castigo constitui a base da aprendizagem motivacional. O cérebro compara constantemente os resultados de uma ação com suas consequências emocionais. Se as consequências é placentária, a conduta se reforça e aumenta a probabilidade de repetir-se. Agora, se a consequência é desagradável, a conduta se inibe e diminui a probabilidade de repetir-se. Esta capacidade de associar estímulos com consequências emocionais é essencial para a supervivência, a toma de decisões, a memória emocional e o controle do comportamento. Em geral, o sistema límbico, através de suas funções de recompensa e castigo, dirigem grande parte do comportamento humano. A recompensa motiva a realizar condutas beneficiosas e, mientras que o castigo previne ações prejudiciais. Ambos sistemas são essenciais para a aprendizagem, a memória emocional, a adaptação ao entorno e a avaliação do comportamento. É isso. Bueno,
Yo voy a hablar sobre las funciones específicas de otros componentes del sistema límbico. Já é a parte final do capítulo e engloba praticamente tudo que já foi citado, pero em ênfase em hipocampo, amígdala e corteza. Como já foi falado, o sistema límbico regula a conduta, emoções, motivação e memória. Todos trabalham em conjunto com a neocorteza, que integra a emoção com a razão. Pode passar, Nani. Ô, Nani, pode passar. É. É, falando especificamente agora sobre o hipocampo, o Marcel já falou, mas vou só dar uma relembrada. O hipocampo está conectado com a amígdala, o hipotálamo, a região septal, os corpos mamilares e o tálamo. Eu vou voltar aqui para mostrar na imagem da Isabela, que ficou legal. Aqui dá para ver bem aqui, ó, o hipocampo, conectado com a amígdala, corpo mamilar, núcleo septal e o fórnix. Esse fórnix é o que conecta, é a principal via de comunicação para o hipocampo. Ele é uma substância branca cheia de fibras nervosas. Tá? Ele se ativa ante... Meu Deus. Erros técnicos. Meu adoro. Cadê? Ele se ativa ante quase qualquer experiência sensitiva e distribui os sinais até outras partes do sistema límbico. Aqui eu coloquei essa imagem em que ela demonstra as funções em geral do hipocampo, que tem função de navegação espacial, para a gente se localizar em tempo e espaço, recuperação de recordos de memória, consolidar essa memória e também formação de novos recordos. Como eu falei, da consolidação da memória, isso quer dizer o quê? É transformar a memória de curto prazo em uma memória de largo prazo. E quando se lesiona essa região, geralmente é lesão bilateral, pode aparecer a amnésia anterógrada, que é quando o paciente conserva suas memórias do passado, mas não consegue gerar novas memórias duradouras. Aquela situação ele pode lembrar daqui algumas horas, alguns dias no máximo, mas não essa memória daqui uma semana, um mês, ele já não vai ter lembrança. O hipocampo também traduz a memória temporal em duradoura, mediante a repetições, e quando se hiperexcita, pode causar crises epilépticas temporais. Agora eu vou falar um pouco sobre a amígdala, relembrando também, é um complexo de núcleos do polo anteromedial do lóbulo temporal, tem conexões bidirecionais tanto com o hipotálamo como outras áreas da região do sistema límbico e ela recebe os sinais, ela tem uma via ascendente e descendente, ela recebe sinais da corteza límbica e da neocorteza e envia esses sinais que recebeu à corteza, hipocampo, região septal, tálamo e hipotálamo. A amígdala, ela integra estímulos sensoriais com as respostas emocionais. E aqui está alguma das funções dela, que eu fiz essa imagem também, para a gente ter mais focado, que ela age como resposta de medo, aprendizagem emocional, reconhecimento de emoções e também influencia na consolidação da memória.
Quando estimulada, ela pode provocar câmbios viscerais no sistema nervoso autônomo, como o Marcel citou, onde ela pode aumentar ou diminuir pressão arterial, a motilidade digestiva, secreções, reações pupilares, piloereção, que é quando a gente se arrepia, e gerar movimentos tônicos ou condutas alimentares e ativar núcleos específicos, gerando emoções como medo, ira, prazer e atividade sexual. Quando há uma lesão, se destrói as porções anteriores de ambos esses lóbulos temporais, inclui a amígdala. E é quando pode aparecer essa síndrome de Kluver-Bucy. E eu pesquisei, é uma síndrome bem rara. Às vezes, como uma lesão, acidente, pode acontecer de perder esses lóbulos e perder a amígdala. E ela é caracterizada pela perda do medo, curiosidade excessiva, hiperoralidade, hipersexualidade, dificuldade de reconhecer objetos e pessoas. A pessoa perde o filtro que a gente tem de saber se até onde é o limite do que pode ser feito, do que é para fazer. Perdeu a noção do que é perigoso ou não, do que fazer ou não. É muito rara essa síndrome, mas bem interessante. Eu tentei encontrar algum vídeo mostrando se alguma pessoa com essa doença, mas não consegui encontrar. Vou falar um pouquinho da corteza límbica e a integração social. A corteza límbica é a região que ela rodeia as estruturas límbicas subcorticais. Ela funciona como uma área de associação entre a corteza cerebral e o sistema límbico. Sim, e é a área de associação para o controle do comportamento humano. Quando lesionada, ela produz mudanças drásticas e persistentes na conduta. A pessoa não volta mais a ser como era. Aqui também eu fiz um quadrinho com as funções da corteza límbica, que entre elas a autoconsciência contribui para a reflexão sobre pensamentos e sentimentos, a regulação da conduta social, compreender e seguir normas sociais, a empatia, compreender e compartilhar as emoções das pessoas ao seu redor, e a toma de decisões, que vai integrar a informação emocional com a cognitiva para que possa tomar uma decisão racional. Aqui, como eu falei, se houver algum trauma, algum acidente, a pessoa perder essa área do cérebro pode causar lesões específicas. Por exemplo, uma ablação temporal anterior pode causar a Kluver-Bucy, como eu já citei. Se for uma ablação órbito-frontal posterior, pode causar insônia e inquietude motora. E se for nas circunvoluções singulares anteriores e subcalhosas, pode aumentar a agressividade da pessoa. Aqui eu fiz duas tabelas, é mais como um recuerdo para fixar bem o que foi falado, onde mostra as estruturas, hipocampo, amígdala e corteza, sua função principal, o exemplo fisiológico, e essa outra tabela com o efeito que causa lesão nessas áreas. E para concluir, o sistema límbico é a região que conecta a memória, a emoção e a conduta social do ser humano. Qualquer alteração que se produza pode levar a mudanças de personalidade, na aprendizagem e nas relações humanas. Então é isso. Entendeu? Graças. Graças, profe.
Não, graças à foto. É.